tarde, pessoal. Na aula Boa de tarde. hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Ontem a gente trabalhou prismas. Nós começamos a aula com uma situação-problema e depois trabalhamos o conteúdo a partir dela. Hoje vai ser no mesmo esquema. A gente vai trabalhar com uma situação-problema e depois a gente vai partir para o nosso conteúdo. Exatamente, pessoal. Então agora eu vou começar a projetar aqui uma situação problema. Tá aparecendo bem aí, Suane? Tem como tu aumentar um pouquinho mais? Tá aparecendo. Peraí. Mas tá meio pequenininha a letra, sabe? Vou ter que cortar daí o teu desenho. Não, tudo bem. Achei que deu. Deu? Aí. Isso. Então vamos lá. A nossa situação problema. Seguindo mais ou menos o que a gente estava trabalhando ontem. Então, limpeza. Para limpar a estrutura lateral de uma pirâmide de Caio Sestio, em Roma, uma empresa especializada cobra 5 euros por metro quadrado. Sabendo que essa pirâmide é regular, tem 37 metros de altura e base quadrada de 30 metros de lado, quanto foi gasto nessa limpeza? Então, quais dados que nós temos nessa situação problema? Agora vou ampliar o desenho para ficar mais fácil de visualizar. Ó, ali é o desenho da Tuane, tem uma representação de como seria essa pirâmide da nossa foto. Exatamente. Primeiro diz que essa pirâmide é regular, né? É um dado importante, que quer dizer que isso quer dizer que todos os lados da sua base vão ser iguais, né? E logicamente todas as suas faces vão ter a mesma área. Como a Tony está botando dois risquinhos ali para indicar que eles têm a mesma medida. E diz que tem 37 metros de altura. Então a gente tem que ver que altura que é essa, porque na pirâmide nós temos tanto a altura da pirâmide quanto a altura da face. Ó, na linha em laranja que eu estou aqui desenhando, uma representação de como é a altura da pirâmide. Ela vai do centro da base, bem do ponto médio, assim, bem no meio, reto até o vértice. Assim que será a altura da pirâmide regular. E ali em roxo, a Tônia representou a altura da face, que ela parte do ponto médio da aresta da face e vai até o vértice. Então, aqui no problema diz, sabendo que essa pirâmide é regular, tem 37 metros de altura, então esse 37 vai ser a altura da pirâmide. Então ali ali em laranjinha é o 37. Isso aí. E a base quadrada tem 30 metros de lado. Então a gente já sabe também que as arestas cada um dos lados vai ser 30 metros. Isso é importante. Então, o que o problema quer saber? Quer saber quanto foi gasto nessa limpeza. A gente tem ali que é cobrado 5 euros para cada metro quadrado. Então, ó, se fala em metro quadrado, é porque o problema quer saber a área. Mas como será que vai calcular essa área? Será que precisa toda a área na área da pirâmide ou não?
Pois é uma boa pergunta. Ali no problema, no início ele fala para limpar a estrutura lateral da pirâmide. Então, isso quer dizer que a gente não vai precisar calcular toda a área da nossa pirâmide. A gente vai calcular a área lateral. Isso mesmo, como a Tony falou, a gente calcular a área lateral. Então, ele não vai precisar saber, não precisa a gente saber qual que é a área da nossa base. Mas se a gente não precisa saber qual que é a área da base, por que a gente tem o valor da área extra da base? Porque esse valor vai ser utilizado como base das nossas faces. A gente tem ali uma pirâmide, que as faces da pirâmide são faces, são faces triangulares. E qual que é a fórmula? Ó, ele está pintando em azul ali. Qual que é a fórmula da, da área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Exatamente. Então, com base vezes altura dividido por 2, a gente vai começar a fazer o nosso probleminha. A base, a gente já tem que é 30, né? Ó, como estou ensinando ali, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é 30. E a altura? A gente viu que a altura da pirâmide é 37, mas aqui a gente quer saber a altura da face. Como a gente vai descobrir a altura dessa face? Tony, acho que dá para dar uma reforçadinha aí, isso, aí mesmo, da altura da face. Ali a Tony tá demarcando em preto novamente a altura da face. Como a gente pode ver, a Tony acabou de formar ali um triângulo retângulo, que é formado pela área da pirâmide, a área da face e a metade do comprimento da base. Porque lembra, a gente disse que a altura da pirâmide vai partir exatamente do meio da nossa base. Então, cada um desses pedaços aqui vai valer metade do valor da base. Então, se a nossa base é 30, aquele pedaço ali vai valer 15, como a Tony colocou ali. Então, agora, com isso, a gente acabou formando dentro da nossa pirâmide um triângulo retângulo. E sempre a gente vê triângulo retângulo, a gente parte para Pitágoras. Como a Tony desenhou ali, nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa x, que é a altura da face que a gente quer descobrir, e catetos 37 e 15. Então a gente já parte. A hipotenusa ao quadrado, então, x ao quadrado. O primeiro cateto ao quadrado, 37 ao quadrado. E o segundo cateto ao quadrado, 15 ao quadrado. Então, a partir disso, a gente vai encontrar a altura da face. 37 ao quadrado. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar em 1369. Quando a gente faz 15 ao quadrado, a gente chega em 225. Quando a gente soma isso, a gente chega em 1594. Agora, como a gente tem x ao quadrado aqui, a gente vai tirar a raiz de ambos lados da igualdade para encontrar o valor apenas do x. Então, a gente vai ficar com x igual a raiz desse valor aqui.
raiz desse valor, ela vai dar um número com vírgula. E vai dar um número mais aproximadamente 39,92. Como a gente não gosta muito de usar um número com vírgula, a gente vai aproximar, nesse caso, para 40, porque a gente tinha 39,92 e a gente aproximou ele para 40. Então, essa medida que a gente encontrou aqui, como o Christian falou antes, é a nossa altura da face, a que a gente vai precisar para calcular aqui. Então, agora a gente já tem a nossa altura. Então agora, a partir dessa relação que a gente fez entre a altura da pirâmide, a metade da base e a altura da face, a gente pode calcular agora a área de uma das faces da nossa pirâmide. Então, seguindo ali a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2, base 30, a altura a gente descobriu que é 40, dividido por 2. Então, a Tuane simplificou ali o 40 com 2, ficou 20. E 30 vezes 20 são 600. 600 metros quadrados. Então, 600 metros quadrados é a área de uma das faces da nossa pirâmide. Mas a situação problema diz que a base da nossa pirâmide ela é quadrada. Então, se ela é quadrada, ela vai ter quantos lados? 4. Isso aí. Então, a gente multiplica os 600 por 4, vai achar 2.400 metros quadrados. Essa vai ser a área lateral da nossa pirâmide. O que a gente queria que era achar. O que o nosso... Isso mesmo. Porque ali no exemplo, ela diz para limpar a estrutura lateral. Mas agora, ele quer saber quanto que isso custa. E o problema nos dá que é cobrado 5 euros por cada metro quadrado. Então agora, a gente só multiplica por 5. Porque se cada metro vale 5 euros e nós temos 2.400 metros para limpar, então a gente multiplica por 5. E quanto que vai dar isso? Isso dá 12.000 euros. E essa é a resposta que o problema quer. Exatamente. Como essa aula está sendo gravada, qualquer dúvida vocês podem tirar com nós. Tanto pelo WhatsApp ou nas próximas aulas. Então agora, dando prosseguimento para nossa aula, a gente vai seguir com algumas definições das pirâmides. Então, agora eu vou apresentar para vocês aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Esse material que a gente vai apresentar agora, ele foi postado no Siga para vocês. E aí, é no mesmo esquema de ontem também. Tem alguns espaços que vocês têm que preencher. Então, conforme a gente for apresentando aqui, vocês podem ir preenchendo. Então, vamos lá. Pirâmides. Aqui teve
um errinho de digitação, mas aqui a gente vai definir quais são os elementos de uma pirâmide. Ó, aqui no primeiro espaço, nós temos lá o pico da nossa pirâmide, o encontro de todas as arestas laterais. Qual que vai ser o nome desse elemento? Vértice. Vértice. Então, a gente chama esse de vértice. O segundo elemento, ele está apontando para um segmento que parte do vértice até metade da aresta da base e divide a nossa face lateral no meio. Qual que vai ser o nome desse elemento? A altura da face. A altura da face, muito bem. Ó. Ou também... Não, aqui tem A gente vai ver depois... A gente vai ver depois a definição do apótema, mas ele também pode ser definido um segmento que sai de um dos pontos de um polígono, esse é o nome que eu queria chegar, e ele sai, né, do ponto desse polígono e ele chega ao centro do outro lado. Então, também pode ser caracterizado como apótema. Isso, a gente fizer um círculo, um circunscrito, ele vai ser o apótema do triângulo, vai ser a mesma altura do triângulo, né? Isso. Então, aqui, então esse aqui pode ser tanto o apótema da face, como também pode ser a altura da face. Exatamente. Seguindo ali embaixo, nós temos um segmento que parte do centro da base e divide e vai até o centro da base da face. Esse segmento é chamado de apótema da base. Lá a gente tinha o apótema da face, esse vai ser o apótema da base. Como o Tony falou, mas adianta ainda definir bem certinho o que é o apótema. Seguindo, nós temos ali indicando um segmento que está delimitando a nossa base. O nosso segmento vai ser a aresta da base. Isso aí. Depois, nós temos uma linha que parte do meio da nossa base e vai até um dos vértices da base. Ó. Só que ele está dividido no meio. Então, esse vai ser a semi-diagonal da base. Por que semi? Porque está na metade. Se a gente seguisse aquele desenho, ele ia partir de um vértice até o outro vértice oposto, como a gente tinha comentado na aula de ontem, sobre diagonais. Então, esse aqui vai ser a semi-diagonal da base, porque ele para no meio, né? Seguindo, nós temos ali o segmento delimitando uma das faces da nossa pirâmide. Esse segmento se chama aresta lateral, ou também se pode chamar de aresta da face. E por último, nós temos ali aquele segmento que parte do centro da base, perpendicular, porque ele está fazendo um ângulo de 90 graus, e vai até o vértice. E esse segmento vai ser a altura da pirâmide. Exatamente. E esses, então, são os elementos da pirâmide. Isso daí vocês podem ir completando no material, como eu tinha comentado lá no início. Seguindo. Antes de a gente chegar em relações notáveis... Isso. Fala tudo. Antes de a gente falar sobre as relações notáveis, no material que a gente enviou para vocês, tem alguns tópicos que falam sobre uma pirâmide regular. A pirâmide regular é aquela que tem como base um polígono regular. Como a gente viu antes, a gente tinha uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, todos os lados, né, lados do polígono dela, seja, da base, iam ser iguais. E as arestas laterais, elas são congruentes. O que quer dizer congruentes? Que elas vão ter a mesma medida entre si. A gente tem também que a projeção ortogonal do vértice, ou seja, onde a gente colocou o vértice ali
na nossa figura dos elementos, quando a gente fizer a projeção ortogonal dele sobre o plano, vai ser exatamente aonde tem aqueles dois ângulos retos ali, ou seja, o centro da pirâmide, certo? É onde a gente vai, onde está colocado ali no nosso desenho os dois ângulos retos. A gente já tinha comentado também que as faces laterais da pirâmide são triângulos isósceles e congruentes, ou seja, que eles são triângulos, como a gente já tinha comentado, isósceles porque eles têm dois lados que têm a mesma medida e congruentes. Exatamente. E também que o apótema da pirâmide regular, ou seja, a gente vai ver depois que a nossa medida G é a altura da face, como a gente já tinha falado ali quando apareceu apótema no lugar de altura. Então, o apótema da pirâmide é igual à altura da face lateral. Isso. Agora a gente pode seguir para as relações notáveis. Então, as relações notáveis numa pirâmide. Nós temos três que a gente pode destacar, tenta ver uma por uma. Aqui a primeira, nós temos nossa pirâmide. Aqui no exemplo ela é base quadrada. E a gente pode notar ali no meio que está se formando um triângulo retângulo de lados H, G e M. Esse vai ser o mesmo exemplo do que a gente usou na nossa equação do problema. O H vai ser a altura da nossa pirâmide, o G vai ser o apótema da face lateral, ou também a altura da face lateral, e o M vai ser o apótemo da base. Então, como ele está sendo feito com a altura do prisma, ele vai ser um triângulo retângulo. Assim, a gente tem que, se o G e H são os apótemas da altura, se o G e H são as medidas das alturas, o G da face e o H da pirâmide, e o M vai ser o apótema da base, a gente pode, a partir do teorema de Pitágoras, definir que o G vai ser a nossa hipotenusa, então o G ao quadrado, igual a nossa altura da pirâmide, o H, vai ser um cateto, e o apótema da base, o M, vai ser outro cateto desse triângulo retângulo. Então, a gente tem que o G ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, mais M ao quadrado. E aqui a gente tem uma das relações notáveis na pirâmide, que às vezes em algum exercício, como é o caso do anterior, vocês não vão ter todas as informações, mas a partir dessas relações vocês conseguem chegar nas necessárias para concluir o problema. Certo? Isso vocês também completem no material. A segunda relação notável que a gente tem na pirâmide, ela envolve a aresta lateral, a altura, que a gente já tinha antes, né? A gente já tinha envolvido ela na primeira, e também envolve o desenho. O desenho é a nossa semidiagonal da base, que a gente viu antes nos nossos elementos. Então, a gente, da mesma forma que a gente fez antes, a gente vai aplicar Pitágoras neste triângulo retângulo que aparece. A nossa hipotenusa é o AL e os nossos AL, ou seja, a aresta lateral, e os nossos catetos vão ser o H, que é a altura, e o D, que é a semidiagonal da base. Então, a gente vai ficar com AL ao quadrado igual ao H ao quadrado mais D ao quadrado. Isso também tá para preencher, tá? Então, vocês completem. E por último, nós temos a relação formada pelo apótema da face, o G, pela aresta lateral e pela metade da aresta da base. Como a gente pode ver ali, ó, ela também divide a nossa face em dois triângulos retângulos. E como é triângulo retângulo, a gente vai para Pitágoras. Ali, então, o nosso AL, nossa aresta lateral, vai ser a hipotenusa. O nosso G, que é o apótemo
da face, ou a altura da face, vai ser o G, vai ser o nosso cateto. E ali o L sobre 2 é a metade da medida L, que vai ser a aresta da base. Daí, aplicando Pitágoras, fica a aresta lateral ao quadrado, vai ser igual o apótema da face ao quadrado, mais a semi-aresta da base ao quadrado. É semi-aresta porque é dividido pela metade, né? Então é sobre 2. Então, a partir disso, a gente consegue fechar as 6 relações notáveis da pirâmide. Isso aí vocês podem ir completando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar a gente. Isso. Agora a gente vai entrar nos apótemas. O que é um apótema? A gente já tinha falado ali antes um pouco sobre ele. Então, a definição de apótema... isso também tá no material de vocês, tá bom? Tá mais para baixo um pouco, mas ele aparece ali. Então, a gente tem essa figura ali que mostra o apótema. Ele é o apótema de um hexágono, né? Ele tá saindo do centro da figura e tá indo até a metade do lado, né? E formando 90 graus com ele. E ainda tá escrito ali que o apótema é sempre perpendicular ao lado. Então, eu tinha falado antes para vocês que o apótema, ele é a distância de um dos lados, né? No caso, tá saindo ali do centro, do ponto do centro do hexágono, até a metade do outro lado, que seria o lado do hexágono. Essa é a nossa definição do apótema. Vocês têm no material também que a gente pode utilizar ele para calcular o raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular. O que quer dizer isso? É essa figura que a gente tem. A gente tem um hexágono dentro de um círculo, ou seja, uma figura inscrita. Então, seguindo, nós temos como exemplo alguns apótemas aqui para vocês. Esse aqui é de um hexágono inscrito numa circunferência. Ó, como é um hexágono inscrito, o hexágono vai estar dentro da circunferência, certo? Então, o que a gente pode tirar disso? A gente quer saber, como a Tuane disse, com o apótema a gente consegue encontrar o raio dessa circunferência. A gente tem o L. A gente tem o L aqui. Nós temos o R e temos o A. Por que apareceu aqui R sobre 2 em vez de L sobre 2? Como vai ser um hexágono regular, dividindo ele em 6 triângulos, todos os triângulos vão ser triângulos equiláteros. Então, se ele é equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, nesse caso, o L e o R vão ser iguais. Por isso, que quando a gente for aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo montado entre o apótema A metade do L e o raio R, aqui em vez de L sobre 2 vai ter R sobre 2, porque L e R são iguais. Então, seguindo o Pitágoras, o R é a nossa hipotenusa, o A, que é o apótemo desse hexágono, vai ser um cateto, e o R sobre 2 vai ser outro cateto. Então, seguindo, a gente tem ali R ao quadrado, menos R ao quadrado menos 4, porque aquele R sobre 2 foi elevado ao quadrado e foi passado para o outro lado da igualdade, igual a ao quadrado. Daí, resolvendo aquela subtração de frações, nós temos 3R ao quadrado sobre 4 igual a ao quadrado. E tirando a raiz do A, nós ficamos com R raiz de 3 sobre 2. Então, esse R raiz de 3 sobre 2 seria como se fosse uma fórmula para encontrar o apótemo do hexágono. Se ele der o raio, você só substitui. Agora, se ele der o apótemo e quiser saber o raio, a gente substitui, troca e faz as manipulações para isolar o R ou o A, dependendo do que o problema pede. Certo? Seguindo.
Agora a gente vai ver o apótema de um quadrado inscrito, ou seja, como a gente viu antes, um quadrado dentro de um círculo. Seguindo a mesma maneira que a gente calculou antes, a gente tem então a medida que sai do centro até o vértice do lado do quadrado é o nosso R, o nosso raio, né? E o nosso apótemo que sai do centro até a metade do lado do quadrado. Então, se a gente fizer a mesma relação que a gente fez antes, aplicando Pitágoras, a gente vai chegar que a gente tem também, do mesmo jeito que a gente tinha antes, né? Como o Christian falou, que a medida do lado, medida do raio, desculpa, ela é a medida, ela é a metade da medida da diagonal do quadrado, como a gente tinha visto. E também ele vai valer como a medida do lado. A metade do lado, desculpa. Então, o nosso apótemo, ele vai ser igual ao lado, a nossa medida do lado, sobre 2. Isso porque a gente pode ver ali, ó, que o apótemo ele parte do centro do nosso quadrado e vai até a aresta, né? Então, ele é a metade do lado do nosso quadrado. E daí também, se vocês quiserem saber daí o raio, é só fazer a Pitágoras usando o R como hipotenusa, e os catetos, os dois vão ser o mesmo apótemo, né, Tânia? Isso, exatamente. Por último, nos nossos exemplos, nós temos o apótemo de um triângulo equilátero, inscrito numa circunferência. A gente tem ali no nosso desenho, nós temos o A, é o apótemo do triângulo, ó, ele parte lá do vértice e vai até a metade da base. O H é a altura do nosso triângulo equilátero, que ali tá como o R. Não, o R é o raio. É ali como C. E o A, não, e a altura é igual à soma do raio com o apótemo. E daí, fazendo as manipulações, a gente chega que o nosso apótemo é igual a 1/3 da altura do triângulo. E também que o raio vai ser igual a 2 vezes a altura dividido por 3. Certo? Exatamente. E aqui a gente terminou o nosso conteúdo sobre pirâmides. Então, ontem a gente viu o prisma, hoje a gente viu pirâmides. Na aula de sexta-feira, a gente vai tirar dúvidas sobre alguma coisa que vocês ainda têm dúvidas do conteúdo e também sobre os exercícios. Só para lembrar que amanhã, quinta-feira, a gente tem monitoria também. Então, se vocês não quiserem esperar até sexta-feira para tirar dúvidas sobre os exercícios ou sobre o conteúdo, a gente vai estar disponível amanhã, da 1h30 às 3h30, nesse mesmo link. Isso mesmo. Acho que era isso, então. É isso. Vou encerrar a gravação. Tchau, gente, e até vocês virem dúvidas conosco.